Minha nora engravidou. O sorriso de Bianca era um sol radiante de vitória, uma curva triunfante em seus lábios, enquanto acariciava a barriga ainda plana. Meu filho Felipe estava ao seu lado. Sua mão protetora sobre a dela era uma imagem de felicidade doméstica, um retrato perfeito, um retrato do qual eu estava prestes a ser apagada. Uma grande notícia para a família, né, mãe? Disse Felipe. Sua voz, a mesma voz que uma vez me chamou no meio da noite assustado por um pesadelo, era agora um instrumento alheio, frio e afiado. Ele me olhou, mas seus olhos não me viram. Passaram através de mim, fixos em um futuro em que eu já não tinha lugar. Bianca precisa de um espaço tranquilo para a gravidez. É hora de você ir embora. A sentença foi dita assim, sem preâmbulos, sem um pingo de compaixão. Não no escritório de um advogado, nem numa fria sala de tribunal, mas na sala da minha própria casa, a mesma sala onde cada canto estava impregnado dois fantasmas de uma vida feliz. Eu podia quase ver meu falecido marido, Roberto, sentado em sua poltrona de couro ao lado da lareira. Podia ver as marcas de lápis no batente da porta, medindo a altura de um Felipe criança que crescia rápido demais. Podia sentir o aroma fantasma da torta de maçã que eu assava todo domingo. E foi ali, no coração do meu santuário, onde meu único filho me condenou ao exílio. Não chorei, não gritei, não supliquei. Uma parte de mim, a mãe que teria lutado, que teria apelado ao amor e à memória, morreu naquele instante. Em seu lugar ficou um vazio gelado, uma calma estranha e assustadora. Olhei para meu filho, o homem no qual ele havia se tornado, e depois para sua esposa, a arquiteta do meu desterro, e simplesmente assenti. Foi um único e lento movimento de cabeça, um gesto que para eles significou missão cumprida, uma rendição sem condições. Mas para mim foi algo mais. Foi o fechamento de um capítulo. Foi o reconhecimento de que o amor que eu havia dado incondicionalmente não só não havia sido correspondido, mas havia sido usado como uma arma contra mim. Foi um movimento de cabeça que enterrava a mãe suplicante que eu já fui e dava à luz uma mulher que eles ainda não conheciam. É em momentos como este, quando o amor se transforma em uma sentença e sua própria casa em uma cela de exílio, que você se confronta com a verdade mais crua da natureza humana. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Enquanto eles trocavam um olhar de alívio, acreditando que a batalha havia sido vencida com facilidade, minha mente se transformou em um turbilhão silencioso. O choque inicial deu lugar a uma clareza cortante. Vi o padrão, a estratégia que havia se desenvolvido diante dos meus olhos cegos durante os últimos 3 meses. Isso não era uma decisão repentina impulsionada pela notícia da gravidez. Isso era o cheque-mate de uma partida que Bianca havia estado jogando desde o momento em que cruzou minha porta. A gravidez não era uma bênção, era uma arma, a desculpa perfeita, o argumento irrefutável para executar o plano final. Livrar-se da velha matriarca para poder reinar sem oposição no castelo que eu havia construído. E Felipe, meu Felipe, não era um cúmplice involuntário. Sua frieza, a ausência total de conflito em seus olhos, me disse tudo o que eu precisava saber. Ele não havia sido manipulado, havia sido convencido, havia pesado sua lealdade, sua história, seu amor por mim, contra a promessa de uma nova vida com sua esposa. E eu havia perdido. Ele havia escolhido a mulher que carregava seu filho e, no processo, havia repudiado a mulher que lhe havia dado a vida. Eles me olharam, meu filho e sua esposa, e viram uma velha derrotada, uma relíquia do passado que aceitava seu destino de ser guardada num sótão. Me viram pequena, impotente, sem opções. E esse foi o primeiro erro deles, porque a mulher que assentiu com a cabeça, a mulher que se levantaria no dia seguinte para começar a empacotar sua vida em caixas, já não era uma vítima, era uma estrategista. Eles não sabiam que a casa que acreditavam ter conquistado ainda me pertencia, não só em espírito, mas na fria e dura letra da lei.
Não sabiam que o amor de um marido previdente, meu Roberto, me havia deixado uma última carta para jogar. Deixei que desfrutassem de seu momento de triunfo. Deixei que se deleitassem na visão de seu futuro perfeito, um futuro construído sobre minha expulsão. Não disse mais uma palavra. Me retirei para o meu quarto. Fechei a porta e pela primeira vez me permiti olhar meu reflexo no espelho. A mulher que me devolveu o olhar tinha os olhos cansados, mas havia um fogo neles. Um fogo que havia se acendido no momento em que seu mundo virou cinzas. A guerra não havia terminado, acabava de começar. Naquela noite não dormi. Sentei na velha poltrona de abas junto à janela do meu quarto, a mesma cadeira onde havia embalado um Felipe recém-nascido, e deixei que a escuridão da casa me envolvesse. Lá fora, o mundo dormia alheio à guerra silenciosa que se travava dentro dessas paredes. Mas para mim, a casa não estava em silêncio. Estava viva, vibrando com o eco de 3 décadas de risadas, lágrimas, discussões triviais e um amor imenso. Meu filho havia me desterrado do meu futuro, então decidi me refugiar no meu passado. Cada rangido da madeira, cada sussurro do vento contra o vidro, era a voz de uma lembrança. Olhei através da penumbra e não vi móveis, vi fantasmas. Fantasmas felizes. Vi um Roberto jovem e exultante. O dia que assinamos a hipoteca, lembro como ele me levantou nos braços no meio da sala vazia, girando comigo até ficarmos tontos, gritando: "Conseguimos, Carmen! É nossa!" Não era uma mansão, nem sequer era uma casa grande. Era uma modesta construção de 2 andares com um pequeno jardim, mas para nós era um palácio. Lembro que Roberto beijou minha testa naquele dia e sussurrou uma promessa que eu não compreendi totalmente até agora. Esta casa vai ser nossa fortaleza, Carmen, nosso refúgio. Nunca vamos deixar que nada nem ninguém tire isso de nós. Suas palavras ecoavam agora com um peso profético. Havíamos investido nela não só cada centavo das nossas economias, mas também cada grama dos nossos sonhos. Cada tijolo desta casa estava cimentado com nossas esperanças. Lembro do dia em que pintamos o quarto de Felipe. Roberto insistiu em fazer tudo nós mesmos, apesar de eu estar grávida de 7 meses. Escolhemos um azul suave, cor de céu de verão. Roberto pintava cantando músicas inventadas para o bebê que ainda não havia nascido, parando a cada 10 minutos para beijar minha barriga e sussurrar promessas ao nosso filho. Você vai crescer aqui, pequeno. Vai aprender a andar neste corredor, vai brincar neste jardim, vai trazer seus próprios filhos para visitar a vovó e o vovô. Ele não viveu para ver os netos, mas eu sim. E agora esses netos eram usados como arma para me expulsar do lar que construímos para eles. Meus olhos pousaram na parede do corredor, mal visível sob a luz da lua. Embora Bianca tivesse mandado pintar de uma cor bege insossa, eu ainda podia ver, como se estivessem gravados a fogo, os pequenos traços de lápis que marcavam a altura de Felipe. 5 anos, 7 anos, 10 anos. Uma escada de crescimento que testemunhava a passagem do tempo, o milagre de ver meu menino se transformar num rapaz. Roberto fazia questão de medir Felipe sempre no mesmo dia, 15 de março, aniversário do nosso casamento. Assim, dizia ele, vemos como nossa família cresce junto com nosso amor. Lembrei da frustração e do orgulho em seu rosto cada vez que se media, esticando-se o máximo possível para ganhar 1 milímetro a mais. Para Bianca, era só uma parede. Para mim, era o registro sagrado da infância do meu filho. Roberto manteve essa tradição até Felipe se tornar adulto. A última medição foi num 15 de março especial, quando Felipe já tinha 31 anos e havia trazido Bianca para conhecer o ritual. Roberto abraçou nosso filho, agora bem mais alto que ele, e sussurrou: "Você cresceu direito, meu filho. Não é só a altura, é o caráter." Se ele pudesse ver o homem que Felipe se tornou apenas 7 anos depois, um homem capaz de expulsar sua própria mãe, seu coração se partiria novamente. Deixei minha mente vagar até a cozinha. Eu podia sentir o cheiro, o aroma doce e condimentado da torta de maçã que eu assava todo domingo, a favorita de Roberto. A receita era da minha avó, passada para minha mãe e depois para mim. Cada domingo de manhã,
Acordava às 6 para começar o preparo. Descascar as maçãs, uma por uma, cortá-las em fatias finas e uniformes, adicionar a quantidade exata de canela que fazia Roberto fechar os olhos de prazer. Ele costumava entrar sorrateiramente, roubar um pedaço de maçã crua enquanto eu não olhava e sair correndo como uma criança travessa. "Só estou testando a qualidade!" gritava do corredor enquanto eu fingia estar zangada. Foi naquela cozinha onde Felipe fez suas primeiras e desastrosas tentativas de cozinhar para o Dia das Mães. Tinha 8 anos e decidiu fazer panquecas sozinho. Acordei com o cheiro de queimado e encontrei a cozinha parecendo um campo de batalha. Farinha em todo lugar, ovos quebrados no chão, uma panqueca carbonizada fumegando na frigideira. Felipe estava no meio do caos, coberto de farinha da cabeça aos pés, lágrimas deixando trilhas limpas em suas bochechas sujas. "Queria te fazer o café da manhã, mãe", soluçou. "Mas arruinei tudo." Roberto e eu passamos a manhã inteira limpando com ele, rindo, ensinando. No final, fizemos panquecas juntos, e Felipe as serviu com tanto orgulho que comi cada pedaço, mesmo que algumas ainda tivessem casca de ovo. Guardei aquela memória como um tesouro. Agora, era apenas mais uma ferida. Foi ali que tivemos nossas conversas mais importantes. Sentados à mesa de pinho com uma xícara de café, resolvendo os problemas do mundo ou simplesmente desfrutando do silêncio compartilhado. Lembro de uma conversa específica, 3 meses antes de Roberto morrer. Ele segurou minha mão e disse: "Carmen, se algo acontecer comigo, prometa que vai cuidar desta casa. Não é só tijolos e madeira, é nossa história, é o legado do Felipe, é você." Eu ri, afastei seus pensamentos mórbidos. Agora desejava ter prestado mais atenção, ter entendido o pressentimento dele. Bianca havia reformado a cozinha, instalando bancadas de granito frio e eletrodomésticos de aço inoxidável, mas não podia apagar o calor das lembranças que impregnavam o ar. Esta casa era meu diário, meu álbum de fotos tridimensional. O velho carvalho do jardim, em cujos galhos Felipe construiu uma cabana. Lembro de Roberto passando 3 fins de semana inteiros, ajudando Felipe a construir aquela cabana. Serraram madeira, martelaram pregos, subiram e desceram a árvore 1000 vezes. Eu trazia limonada e sanduíches, sentava na grama e observava meus 2 amores trabalhando juntos, o pai ensinando o filho sobre medidas, paciência e perseverança. Quando terminaram, Felipe pendurou uma placa torta que dizia: "Clube dos Homens Fortes, Meninas Permitidas." Perguntei por que meninas eram permitidas, e Felipe me deu aquele sorriso banguela. "Porque você é a mulher mais forte que conheço, mãe." O pequeno arranhão no chão da sala, lembrança de um cachorrinho desajeitado chamado Toby. Felipe tinha 12 anos quando encontrou Toby abandonado numa caixa de papelão em frente ao supermercado. Chegou em casa encharcado pela chuva, abraçando aquela bolinha de pelos molhados e trêmulos. "Mãe, pai, por favor, ele vai morrer se ficarmos aqui." Roberto e eu nos entreolhamos e soubemos que havíamos perdido a batalha antes mesmo de começar. Toby viveu 15 anos, tempo suficiente para ver Felipe se formar na faculdade. Quando morreu, enterramos no jardim sob o carvalho, e Felipe, um homem feito de 27 anos, chorou como a criança que havia resgatado aquele filhote. Bianca mandou arrancar a pequena cruz que marcava o túmulo de Toby. "É mórbido", disse, "e faz a propriedade parecer um cemitério." A moldura da janela da cozinha onde Roberto e eu sentávamos para ver chover. Tínhamos um ritual. Sempre que começava a chover forte, Roberto largava tudo o que estava fazendo, pegava minha mão e me levava até aquela janela. Ficávamos ali, em silêncio, observando as gotas dançarem no vidro, o jardim se transformar numa aquarela desfocada. Às vezes ele beijava meu pescoço, sussurrando coisas doces no meu ouvido. Às vezes, apenas segurava minha mão, e era suficiente. Após sua morte, continuei o ritual sozinha. Cada tempestade era uma conversa com Roberto. Mas agora, até isso Bianca havia corrompido. Instalou vidros duplos modernos que não deixavam ouvir o som da chuva direito. Não eram apenas objetos inanimados, eram testemunhas. Eram os guardiões silenciosos da minha história de amor,
da minha jornada pela maternidade, da vida que havia construído com minhas próprias mãos. E agora me pediam para ir embora. Não me pediam para abandonar um prédio de tijolo e argamassa. Me pediam para arrancar meu próprio coração, para amputar minhas memórias. Me pediam para deixar para trás os fantasmas da minha felicidade. Os únicos companheiros que me restavam desde que Roberto se foi. A crueldade do pedido deles, a frieza com que foi pronunciado, me atingiu com uma nova força na solidão da noite. Não entendiam, ou talvez não se importassem, que para mim esta casa era um organismo vivo. Era o cofre que guardava o tesouro da minha existência. Me levantei e caminhei descalça pelo corredor. Passei a mão pela parede procurando as marcas invisíveis da altura de Felipe. Toquei cada uma, sussurrando as idades. 5 anos, o ano que ele perdeu o primeiro dente. 7 anos quando aprendeu a andar de bicicleta e eu corri atrás dele gritando para ter cuidado. 10 anos quando Roberto lhe ensinou a pescar e voltaram cobertos de lama e sorrindo como 2 cúmplices. Cada marca era um fantasma, um eco do menino que eu amei incondicionalmente. O menino que cresceu e se tornou um estranho. Toquei a maçaneta da porta do que havia sido o quarto de Roberto. Agora um insosso quarto de hóspedes. A dor era uma pressão física no meu peito, tão intensa que me custava respirar, mas junto com a dor crescia outra coisa, uma resolução fria e dura como o aço. Abri a porta e entrei. Bianca havia transformado o santuário de Roberto num espaço genérico de revista de decoração. Paredes brancas, móveis minimalistas, nenhum traço do homem que havia sido a alma desta casa. Lembrei de como era antes. A escrivaninha de mogno onde Roberto trabalhava nas finanças da família, sempre meticuloso, sempre previdente. A estante cheia de seus livros de história, sua paixão. A foto de nós 3 na praia, Roberto carregando um Felipe de 5 anos nos ombros, todos rindo, congelados num momento de felicidade pura. Bianca doou os livros para a biblioteca municipal sem me consultar. Estavam juntando poeira, disse quando protestei. A escrivaninha foi vendida num site de antiguidades. Precisávamos do espaço. A foto, aquela foto preciosa, foi substituída por uma impressão sem alma de uma paisagem genérica. Encontrei nossa foto familiar jogada numa caixa no porão, o vidro rachado. Foi quando soube que Bianca não estava apenas remodelando, estava apagando. Apagando Roberto, apagando nossa história, preparando o terreno para me apagar também. Eles viam esta casa como uma propriedade, um ativo imobiliário que lhes pertencia por direito. Viam os fantasmas do meu passado como um estorvo, como poeira que deveria ser varrida para dar lugar à sua nova vida. Não entendiam que os fantasmas às vezes se recusam a ser despejados. E a dona desta casa, a mulher que havia convidado esses fantasmas para ficarem, não ia entregar seu santuário sem lutar. A batalha não era pela posse de um imóvel, era pela alma do meu lar. E essa era uma batalha que eu não estava disposta a perder. Minha sentença de exílio não foi uma tempestade repentina, foi a culminação de um cerco de 3 meses, uma guerra de desgaste psicológico orquestrada por Bianca desde o momento em que colocou os pés na minha casa. Sua estratégia não foi a de um ataque frontal, mas sim de uma infiltração venenosa projetada para corroer meu lugar no meu próprio lar, para me fazer sentir como uma estranha, uma intrusa, cujos costumes e lembranças eram uma ofensa à sua nova e moderna sensibilidade. Tudo começou com pequenas críticas, comentários lançados ao ar com um sorriso doce que mal ocultava o ferrão. "Ah, Carmen, esse vaso não é meio antiquado?", dizia enquanto retirava da prateleira uma peça de cerâmica que Roberto e eu havíamos comprado no nosso 20º aniversário. Era um vaso artesanal português, feito por um ceramista em Óbidos durante nossa única viagem à Europa. Roberto havia negociado em português truncado, rindo dos próprios erros, e pagamos mais do que devíamos porque o artesão nos contou que estava fazendo para sua filha que se casaria. Aquele vaso representava não só uma viagem, mas a generosidade de Roberto, nossa aventura compartilhada. Para Bianca era apenas um objeto velho. Acho que um estilo mais minimalista ficaria melhor nesta sala. No começo tentei ser compreensiva. Ela era jovem, tinha suas próprias ideias.
Era natural que quisesse deixar sua marca no que agora também era seu lar. Essa foi minha primeira ingenuidade, confundir território com lar. Cedi, permitindo que substituísse minhas cortinas floridas por persianas cinzas e austeras. Aquelas cortinas tinham sido costuradas por minha mãe como presente de inauguração da casa. Cada ponto era um ato de amor, cada flor bordada uma bênção. Bianca as doou para uma loja de segunda mão, e descobri quando fui lá por acaso, e as vi penduradas na vitrine com uma etiqueta de R$ 10. Permiti que guardasse minhas velhas fotos de família em caixas para pendurar arte abstrata sem alma no lugar delas. Não era qualquer arte abstrata, eram telas caras que Bianca comprava em galerias usando o cartão de crédito adicional que Felipe me pediu para fazer para ela. Para emergências, disse ele. Aparentemente, decoração moderna era uma emergência. As fotos que foram relegadas ao porão incluíam o retrato de casamento dos meus pais, a foto da formatura de Felipe que Roberto mandou ampliar e emoldurar, a imagem de Roberto segurando Felipe recém-nascido no hospital, olhos marejados de lágrimas de alegria. Cada concessão que eu fazia, pensando que era um gesto de boa vontade, ela interpretava como uma vitória, uma rendição do meu território. Logo, as críticas ao meu gosto se transformaram em um ataque direto às minhas lembranças. Os objetos que eu prezava, os fantasmas felizes que habitavam minha casa, para ela eram simplesmente entulhos. Mas o verdadeiro horror, o momento em que deveria ter acordado, mas ainda estava cega pela esperança de que as coisas melhorariam, veio numa tarde de quinta-feira. Um dia cheguei em casa e encontrei uma caixa de papelão na calçada junto às lixeiras. Tinha estado visitando minha amiga Clara no hospital, ela estava se recuperando de uma cirurgia. Quando o táxi virou na minha rua, vi a caixa. Algo dentro de mim gelou. Paguei o motorista com mãos trêmulas e me aproximei. Dentro, quebrada e suja, estava a velha cadeira de balanço de Roberto, a cadeira onde ele me lia o jornal em voz alta toda manhã, a cadeira onde ele embalava Felipe quando tinha cólicas de bebê, a cadeira onde ele se sentava na varanda para ver o pôr do sol, onde eu o encontrei pela última vez antes do infarto. A cadeira estava quebrada deliberadamente, as pernas arrancadas, o encosto rachado. Não era desgaste do tempo. Alguém havia destruído aquela cadeira. Entrei correndo na casa, a respiração presa na garganta. Bianca estava na sala, pintando as unhas num tom vermelho sangue, tranquila. Bianca! Minha voz saiu estrangulada. A cadeira de Roberto está na rua, quebrada. Ela levantou os olhos com aquela expressão que eu viria a conhecer bem, uma mistura de inocência e desdém. Ai, desculpa, mãe. Pensei que era para jogar fora. Estava tão velha e carcomida, ocupava muito espaço. Vamos comprar uma poltrona nova e moderna para você. Vai ver. Soprou nas unhas. Aquelas poltronas reclináveis de couro sintético são super confortáveis para pessoas da sua idade. Pessoas da sua idade. A frase era uma arma. Você quebrou a cadeira, consegui dizer. Ela estava inteira ontem. Ah, é que quando os caras da mudança vieram buscar, ela não cabia pela porta do porão. Tiveram que desmontar, sabe como é? Sorriu. Coisas velhas são frágeis, né? Não era ignorância, era crueldade calculada. Era um ato deliberado de profanação, uma mensagem clara. Seu passado não tem valor aqui. Sua história é lixo. Saí, peguei os pedaços da cadeira da calçada sob os olhares curiosos dos vizinhos e os levei para o porão. Passei a noite tentando colar as peças, mas era impossível. A cadeira estava destruída além do reparo, assim como algo dentro de mim. Cada objeto que ela descartava era uma parte da minha identidade que estava arrancando, uma tentativa de apagar a presença de Roberto e, por extensão, a minha. Queria uma casa sem história, sem fantasmas, uma tela em branco sobre a qual pintar sua própria vida. E eu era a mancha maior que precisava eliminar. Mas o sadismo de Bianca não tinha fundo. O ponto culminante da sua crueldade, a prova definitiva de que sua maldade não tinha limites, chegou da forma mais insidiosa e perigosa.
Bianca sabia, porque Felipe havia contado, que eu sofria de uma alergia severa a pelo de gato, uma alergia que me provocava crises asmáticas tão graves que numa ocasião quando criança quase me custou a vida. Era meu calcanhar de Aquiles, minha vulnerabilidade mais profunda, e ela o usou como arma biológica. Comecei a acordar à noite com uma opressão no peito, com ataques de tosse que me deixavam sem fôlego, lutando para respirar. Meus olhos estavam constantemente irritados e lacrimejantes. No início atribuía ao estresse, à tristeza que carregava como um peso físico. Mas os sintomas pioravam, especialmente à noite, especialmente no meu quarto. Uma noite, o ataque foi tão severo que precisei usar meu inalador de emergência 3 vezes. Sentada na cama, tentando recuperar o ar, percebi que algo estava errado. O cheiro no quarto, havia um cheiro levemente almiscarado que eu não conseguia identificar. Na manhã seguinte, enquanto trocava a fronha do meu travesseiro, senti algo. Entre o enchimento, encontrei um pequeno tufo de pelo cinza e fino. Pelo de gato. Meu sangue congelou. Abri o travesseiro completamente. Havia mais. Tufos de pelo pequenos, estrategicamente distribuídos no enchimento. Não era acidental. Não era contaminação. Alguém havia aberto meu travesseiro e plantado pelo de gato ali. Verifiquei o outro travesseiro. O mesmo. Abri o colchão. Pelos no forro. Alguém estava sistematicamente envenenando meu espaço de descanso. Confrontei Bianca naquela tarde. Felipe estava no trabalho. Encontrei pelo de gato no meu travesseiro. Disse sem rodeios. Dentro do travesseiro. Ela estava cortando vegetais para o jantar. Não parou de cortar, a faca batendo na tábua num ritmo constante. É mesmo? Que estranho. Olhou para mim, aqueles olhos escuros sem um lampejo de emoção. Mas, mãe, como o pelo de gato iria parar dentro do seu travesseiro? É exatamente o que estou perguntando a você. Está me acusando de alguma coisa? A faca parou. Eu sou alérgica a gatos, lembra? Por que eu teria pelo de gato? Era perfeito. Ela havia criado o álibi perfeito. Era verdade que ela era alérgica, mas alergias variam. A dela era leve, espirros e olhos lacrimejantes. A minha era potencialmente fatal. Está achando pelo em outros lugares da casa? Continuou com falsa preocupação. Talvez algum vizinho tenha gato e os pelos estejam entrando pelas janelas. Você sabe como essas casas antigas são cheias de frestas. Não tinha como provar. Não tinha como demonstrar que ela havia deliberadamente coletado pelos de gatos e plantado no meu quarto. Mas eu sabia. E ela sabia que eu sabia. E essa era a intenção. Não era só me fazer mal, era me fazer sentir impotente, incapaz de me defender. Troquei todos os travesseiros, o colchão, lacrei as janelas. Mas os ataques continuavam. Encontrei pelos nos meus cobertores, na gaveta das minhas roupas íntimas, no meu roupão, dentro dos meus sapatos. Era uma campanha de terror, invisível para todos exceto para mim. Cada noite se tornava uma loteria russa respiratória. Acordava sufocando, buscando o inalador no escuro, enquanto ouvia Bianca e Felipe rirem baixinho no quarto ao lado, vivendo sua vida perfeita enquanto eu lutava para não morrer asfixiada. Alguém, e só podia ter sido ela, havia estado introduzindo pelo de gato em tudo que eu tocava. Um ato de sabotagem silencioso, invisível e quase impossível de provar. Ela não estava tentando simplesmente me fazer sentir desconfortável, estava atacando minha saúde, transformando meu próprio lugar de descanso numa câmara de tortura alérgica, esperando talvez que uma crise mais forte me levasse ao hospital. Ou talvez, numa fantasia mais sombria dela, que eu não acordasse de uma dessas crises noturnas, longe do caminho dela para sempre. Naquela noite, enquanto lutava para respirar com a ajuda do meu inalador, sentada no chão do banheiro porque era o único lugar onde conseguia respirar minimamente melhor, compreendi tudo. Bianca não só me odiava, estava ativamente tentando me apagar, e, se necessário, estava disposta a me matar lentamente. Sua alergia não era à poeira ou aos objetos velhos. Sua alergia era à minha existência.
Cada comentário, cada objeto descartado, cada tufo de pelo de gato era um passo a mais no plano dela para me erradicar. Primeiro em espírito e depois, se fosse necessário, em corpo. Ela queria a casa, sim, mas a queria vazia, vazia de mim. Se a crueldade de Bianca era uma adaga afiada que buscava meu coração, a atitude de Felipe era o veneno que cobria sua lâmina. A dor mais profunda, a ferida que supurava na solidão das minhas noites de insônia, não provinha dos ataques da minha nora, mas do silêncio cúmplice do meu próprio filho. Cada objeto que ela descartava, cada palavra depreciativa que pronunciava, cada ataque de asma que eu sofria, ocorria sob seu teto, diante de seus olhos. E ele não fez nada. Felipe, meu Felipe, o menino que uma vez me trazia flores silvestres do campo e me prometia que sempre cuidaria de mim, havia se tornado um estranho. Pior que um estranho, um colaborador ativo na minha destruição. O amor, ou o que ele acreditava ser amor, o havia tornado cego, surdo e mudo. Cego à malícia de sua esposa, surdo às minhas súplicas silenciosas e mudo diante da injustiça que se cometia contra sua própria mãe. No começo, tentei falar com ele. Buscava momentos em que estávamos sozinhos, momentos que Bianca não pudesse contaminar com sua presença. Falava com ele calmamente, com a voz da mãe que lhe havia ensinado a distinguir o bem do mal, tentando não soar como uma reclamação, mas como uma preocupação. Minha primeira tentativa foi uma semana depois que a cadeira de Roberto foi destruída. Felipe, querido, disse um dia depois que ela acidentalmente doou para a caridade uma caixa inteira com os discos de vinil do seu pai. Roberto tinha uma coleção que começou na adolescência, vinis que ele tratava como tesouros. Beatles originais, Pink Floyd, Caetano Veloso, Chico Buarque. Alguns valiam centenas de reais, mas o valor monetário era irrelevante. Era a memória de Roberto colocando um disco, baixando a agulha com cuidado reverente, fechando os olhos para ouvir. Ele costumava pegar Felipe no colo e dançar pela sala, cantando desafinado. Entendo que Bianca queira fazer mudanças, mas há coisas que têm valor sentimental para mim, para nós. Ele nem sequer levantou os olhos do jornal. Sua resposta foi um gesto de fastio, um encolher de ombros que me doeu mais que um grito. Mãe, por favor, são só coisas. Não podemos viver presos ao passado. Bianca só está tentando fazer desta casa um lar para nós. Você deveria apoiá-la, não criar obstáculos. Nós. Essa palavra ele usava como um muro, uma barreira que me deixava de fora. Já não havia um você e eu, mãe. Agora era um nós do qual eu não fazia parte. Um nós que era ele e Bianca contra mim. Tentei outra vez na semana seguinte, quando Bianca doou sem me consultar toda a louça fina que tinha sido da minha avó. Porcelana alemã de antes da guerra, cada xícara pintada à mão. Minha avó as trouxe quando imigrou, embrulhadas em seus poucos vestidos, atravessando o oceano com o pouco que podia carregar. Eram mais que louça, eram sobrevivência, eram herança, eram as raízes da nossa família. Bianca as trocou por um jogo moderno da toque e estoque. Felipe, a louça da vovó. Comecei de novo. Mãe, ele suspirou com aquela paciência forçada que se usa com crianças tolas. A louça estava lascada, era perigoso usar. Bianca estava preocupada com a segurança. Não estava lascada, eu cuidava delas como... Como você cuida de tudo aqui, interrompeu. Esse é o problema, mãe. Você transforma tudo em relíquia sagrada. São apenas pratos, apenas pratos, apenas fotos, apenas discos, apenas uma cadeira. Cada objeto reduzido a nada, como se a vida que Roberto e eu construímos fosse apenas lixo acumulado. Quando falei dos meus ataques de alergia, das minhas suspeitas sobre o pelo de gato, sua reação foi ainda pior. Foi a condescendência, o tom que você usa com alguém que está perdendo a sanidade. Pelo de gato, mãe? Sério? Disse quase rindo. Estávamos na cozinha, ele estava preparando café. Continuou mexendo o açúcar sem me olhar. Bianca é alérgica a gatos, você sabe. Você está estressada, só isso. Talvez esteja imaginando coisas. Na sua idade, às vezes, a mente prega peças.
Na minha idade. Outra arma. Ele estava me catalogando como uma velha, uma mulher cuja percepção da realidade já não era confiável. Senil. Paranoica. Estava usando minha idade para invalidar meu sofrimento. E o mais cruel de tudo era que estava repetindo, quase palavra por palavra, a narrativa que Bianca havia estado sussurrando no ouvido dele durante meses. Ele não só acreditava nela, ela havia se tornado sua porta-voz, sua intérprete da realidade, sua única fonte de verdade. Tentei mostrar os pelos que encontrava. Guardei alguns em um saquinho plástico. Olha, Felipe, encontrei isso dentro do meu travesseiro. Ele mal olhou. Mãe, pelos brancos? Podem ser de qualquer coisa. Talvez você esteja trocando menos a roupa de cama ultimamente. Vou pedir para Bianca te ajudar com a limpeza. Era inútil. Cada evidência era reinterpretada. Cada protesto era patologizado. Eu estava me tornando a louca da casa, a velha rabugenta que não aceitava mudanças, que via conspirações onde só havia renovação. Mas foi a defesa dele do ato mais cruel que finalmente destruiu qualquer ilusão que eu ainda mantinha. O momento que partiu meu coração em 1000 pedaços irreparáveis foi quando ele defendeu o incêndio das cartas. Um dia, ao voltar para casa depois de uma consulta médica, onde o doutor aumentou minha medicação para asma, vi Bianca no jardim de pé, junto a uma pequena fogueira. O cheiro de papel velho queimando atingiu minhas narinas antes mesmo de eu entender o que estava vendo. Estava queimando algo importante. Ao me aproximar, reconheci. Eram as cartas que Roberto me havia escrito durante nosso namoro, as que eu guardava numa caixa de madeira gravada no meu armário. Corri até ela, mas já era tarde demais. A caixa estava vazia a seus pés, e os últimos fragmentos da caligrafia do meu marido se transformavam em cinzas que subiam como almas para o céu cinzento. Consegui salvar apenas uma carta, metade queimada. Li as palavras parciais. Minha querida Carmen, cada dia longe de você é uma eternidade. Conto os minutos até. O resto era cinza negra. O que você fez? Minha voz saiu num sussurro rouco. O que você fez? Bianca olhou para o fogo, depois para mim, com uma expressão que eu juro que incluía um lampejo de satisfação. Desculpa, mãe. Estava limpando e achei que era papel velho. Você tem tanta coisa guardada, é difícil saber o que é importante. Importante. 43 cartas de amor escritas ao longo de 2 anos de namoro. Roberto era militar e ficava destacado por meses. Me escrevia 2 vezes por semana, sem falta. Cada carta era um pedaço dele, suas esperanças, seus medos, seus sonhos para nosso futuro. Eu as lia quando ele morreu, uma por uma, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, sentindo sua presença nas palavras. E agora eram cinzas. Naquela noite, quando Felipe chegou do trabalho, eu estava sentada na sala em silêncio, com o coração em frangalhos, segurando a meia carta salva como um náufrago segura um pedaço de madeira flutuante. Não gritei, não chorei, simplesmente contei o que havia acontecido com uma voz morta, vazia. Esperava, numa última e tola fagulha de esperança, ver uma reação, um lampejo do filho que eu lembrava, do menino que chorou por 2 semanas quando o peixinho dourado morreu. Em vez disso, vi seu rosto endurecer. Ele se aproximou de Bianca, que estava ao seu lado fingindo arrependimento com maestria digna de uma atriz premiada, mãos entrelaçadas, olhos baixos, lábio inferior tremendo ligeiramente. Ele a abraçou, protetoramente, como se ela fosse a vítima. Bianca já me explicou tudo, disse. Sua voz dirigida a mim, mas seus olhos fixos nela, tranquilizadores. Foi um acidente. Ela estava limpando o sótão e pensou que era uma caixa de papéis velhos para queimar. Ela se sente péssima. Já pediu desculpas. O que mais você quer? O que eu quero? Quero que você veja a verdade. Quero que você defenda sua mãe. Quero que você seja o homem que seu pai o criou para ser. Não estava no sótão, Felipe, disse calmamente. Estava no meu armário, no meu quarto. Ela teve que procurar. Mãe, você está vendo malícia onde não há. Bianca estava tentando ajudar. Você deixa tudo tão bagunçado ultimamente. Bagunçado.
Minha vida organizada de décadas, reduzida a bagunçado. Eram as cartas do seu pai para mim. Eram papéis velhos, cortou. Sua voz ganhando uma borda irritada. Mãe, você precisa parar com isso. Essa obsessão com o passado não é saudável. Papai se foi há 7 anos. Você precisa seguir em frente. Não era um acidente, era um assassinato. O assassinato das minhas lembranças mais preciosas. E meu filho não só estava perdoando, estava justificando. Estava me dizendo que minha dor era exagerada, que minha perda era insignificante, que eu estava errada em guardar as últimas palavras escritas do homem que amei por 32 anos. Felipe, ela queimou as cartas do seu pai. E você está fazendo um drama por causa de papel queimado, enquanto minha esposa está grávida e estressada. Ele explodiu. Finalmente, a verdade. Era isso. A gravidez era o escudo perfeito, a justificativa final. Qualquer emoção minha, qualquer necessidade, qualquer dor, era secundária à gestação de Bianca. Eu deveria engolir tudo, aceitar tudo, sacrificar tudo no altar do bem-estar da gestante. Naquele instante entendi. Ele não estava cego. A cegueira implica uma incapacidade de ver. Felipe via perfeitamente o que estava acontecendo. Via a dor nos meus olhos, via a crueldade nos atos da sua esposa. Mas havia tomado uma decisão consciente, deliberada, calculada. Havia escolhido apaziguar a mulher que compartilhava sua cama em vez de defender a mulher que lhe deu a vida. Havia escolhido a paz do seu novo lar acima da justiça para sua mãe. Havia se tornado um cúmplice ativo, não por falta de visão, mas por um ato deliberado de vontade. E essa traição, a traição de um filho que vê sua mãe sofrer e escolhe olhar para o outro lado porque é mais conveniente, mais fácil, mais confortável, foi o golpe que finalmente me deixou sem forças para lutar. Ou pelo menos era isso que eles acreditavam. A queima das cartas de Roberto foi o ato que aniquilou minha esperança, mas foi o anúncio da gravidez que me mostrou a verdadeira profundidade do plano deles. Naquela noite, depois que Felipe justificou o sacrilégio cometido no jardim, me retirei para o meu quarto sabendo que a guerra de desgaste havia terminado. Bianca havia vencido, havia conseguido me isolar, me desacreditar e, o mais importante, havia solidificado seu controle total sobre meu filho. Eu já não era uma adversária, era um obstáculo final que devia ser eliminado. Durante as semanas seguintes, a atmosfera na casa mudou. A agressão sutil de Bianca foi substituída por uma indiferença triunfante. Já não se incomodava em criticar meus gostos, nem em descartar meus pertences. Simplesmente me ignorava, movendo-se pela casa como se eu fosse mais um móvel, um fantasma invisível. Seu objetivo já não era me atormentar, mas esperar o momento adequado para dar o golpe de misericórdia. E Felipe, por sua parte, me evitava. Sua culpa manifesta na incapacidade de me olhar nos olhos. Chegava tarde do trabalho. Saía cedo. Tomava café antes de eu acordar. Jantava no quarto com Bianca. A casa que uma vez vibrava com conversas e risadas estava agora dividida em territórios hostis. A notícia chegou numa tarde de domingo, o dia da semana que costumava ser sagrado para Roberto e para mim. Domingos eram para a família, para a torta de maçã, para sentar no jardim e não fazer nada exceto estar juntos. Estávamos nós três na sala num silêncio tenso que havia se tornado nossa nova normalidade. Eu fingia ler um livro. Felipe mexia no celular. Bianca folheava uma revista de decoração, marcando páginas, planejando mais mudanças. De repente, Bianca se levantou, colocou a mão de Felipe sobre seu ventre num gesto teatral, cuidadosamente coreografado, e com um sorriso radiante que não ocultava o brilho calculista dos seus olhos, disse: "Temos algo para te contar. Bom, para você, Carmen, você vai ser avó." Por um instante, uma torrente de emoções contraditórias me inundou. A ideia de um neto, de uma nova vida, de um pedaço de Felipe e, por extensão, de Roberto, era uma pontada de alegria no meio da escuridão. Um bebê. O legado de Roberto continuaria. Mas a alegria durou só um segundo, afogada pela forma como anunciaram e pelo que veio depois.
Felipe não me olhou com a emoção de um futuro pai compartilhando a notícia mais feliz da sua vida. Me olhou com a fria determinação de um carrasco prestes a ler uma sentença. Sua mão sobre o ventre de Bianca não era um gesto de amor, era a apresentação de sua arma definitiva. Uma grande notícia para a família, né, mãe? Disse. E sua voz era a mesma que havia usado para desculpar cada crueldade, para invalidar cada dor. Bianca precisa de um espaço tranquilo para a gravidez, um ambiente sem estresse, sem tensões. E ali estava, a justificativa perfeita e irrefutável, a carta que ganhava todas as mãos. O que eu podia argumentar contra isso? Contra a saúde de uma mulher grávida e o bem-estar do meu futuro neto? Qualquer protesto, qualquer resistência da minha parte seria interpretado como o egoísmo de uma velha cruel que antepunha seu próprio conforto ao de uma nova vida que estava a caminho. Era o xeque-mate perfeito. Haviam planejado isso com uma precisão diabólica. Cada ato de crueldade de Bianca, cada momento em que me empurrou ao limite, havia sido projetado para provocar uma reação em mim, para que Felipe me visse como uma fonte de estresse e tensão. Haviam construído meu perfil de sogra difícil, tijolo por tijolo, interação por interação, lágrima por lágrima. Cada vez que reclamei de um objeto perdido, fui registrada como apegada ao passado. Cada vez que mencionei os pelos de gato, fui catalogada como paranoica. Cada vez que questionei Bianca, fui rotulada como hostil. E agora apresentavam a solução lógica para um problema que eles mesmos haviam criado, cultivado e documentado meticulosamente. "É hora de você ir embora", pronunciou Felipe. E dessa vez as palavras não me surpreenderam. Eram a conclusão inevitável, o resultado de uma equação cuidadosamente calculada. Mas foi a forma como disse, a ausência total de vacilação, de conflito, de dor, que me revelou seu verdadeiro pensamento. Este não era um filho dividido entre o amor pela mãe e pela esposa. Este era um homem que havia feito sua escolha há muito tempo e estava apenas esperando a desculpa certa para executá-la. Eles não me viam simplesmente me mudando para um apartamento menor. Nas mentes deles já haviam me designado um destino. Um asilo de idosos, um lugar onde as velhas problemáticas são armazenadas, fora da vista e da mente, um lugar onde eu deixaria de ser responsabilidade deles e eles poderiam tomar posse total e absoluta da casa, da sua herança, da vida que acreditavam merecer. Não se preocupavam para onde eu iria, nem como viveria. Não perguntaram se eu tinha dinheiro para alugar algo. Não ofereceram ajuda para procurar um lugar. Sua única preocupação era me tirar da vista deles, eliminar o último lembrete vivo do passado para poderem construir seu futuro sobre suas cinzas. Naquele momento, enquanto olhava para meu filho e para a mulher que havia orquestrado minha queda, já não sentia dor. A dor havia sido cauterizada, deixando apenas uma cicatriz dura e fria. O que eu sentia era uma espécie de clareza gelada. Via a ganância deles, o egoísmo, a absoluta falta de empatia, e percebi que não estavam apenas tentando me expulsar da minha casa, estavam tentando me apagar da minha própria vida. Acreditavam que sem um lugar para onde ir e sem ninguém a quem recorrer, eu simplesmente desapareceria, talvez numa casa de repouso barata, onde passaria meus últimos anos vendo televisão e esperando visitas que nunca viriam. E foi precisamente essa suposição, essa arrogante subestimação, que se tornaria a perdição deles. Felipe cometeu um erro fatal, nascido da arrogância e de uma vida dando as coisas como garantidas. Um erro enraizado na suposição de que ele, como filho único, era o herdeiro indiscutível de tudo o que seus pais haviam construído. E nessa suposição, como em tantas outras coisas, estava enganado. Ele sempre havia acreditado que a casa seria dele. Era uma verdade que havia aceito passivamente durante toda a sua vida, sem nunca questionar, sem nunca ler os documentos, sem nunca entender as sutilezas legais. E de certa forma tinha razão. Roberto, meu marido, havia sido um homem tradicional. Em seu testamento, efetivamente legava a casa da família ao seu único filho, Felipe.
Eu mesma estava presente quando nosso advogado, o velho senhor Pereira, redigiu esses termos. Lembro de Roberto me dizendo: é o legado para o nosso rapaz, Carmen, o ninho de onde ele partiu e ao qual sempre poderá voltar. Ele disse isso com os olhos cheios de lágrimas de orgulho, imaginando um futuro onde Felipe criaria seus próprios filhos nesta casa, onde os netos de Roberto brincariam no mesmo jardim onde Felipe brincou. Mas Roberto não era apenas um homem tradicional, era um homem previdente. Amava nosso filho com todo o coração, mas não era cego aos seus defeitos. Via sua impulsividade, sua tendência a ser facilmente influenciável, especialmente por mulheres atraentes e de caráter forte. Roberto tinha visto isso desde a adolescência de Felipe, como ele mudava de opinião, de amigos, de planos, dependendo de quem estava ao seu lado naquele momento. Felipe tem um coração grande, Roberto me disse uma vez, mas às vezes não tem a coluna vertebral necessária para defendê-lo. Roberto não era um profeta. Não podia ter previsto a chegada de uma serpente como Bianca, mas conhecia a natureza humana e, acima de tudo, conhecia seu próprio filho. Por isso acrescentou uma cláusula pequena redigida numa linguagem jurídica densa e discreta, enterrada no meio de parágrafos de jargão legal, mas tão forte e protetora quanto um cofre de aço. Uma cláusula que eu mesma ouvi ditar ao advogado com um olhar sério que eu não compreendi totalmente naquele momento, mas que agora, à luz da minha sentença de exílio, brilhava com clareza profética. O testamento estabelecia que, embora Felipe fosse o herdeiro designado da propriedade, sua titularidade não seria efetiva e completa, até que ocorressem duas condições. A primeira, a mais óbvia, era meu falecimento. A segunda, a mais importante, a que Roberto acrescentou numa tarde depois de ver Felipe cancelar planos conosco pela terceira vez para agradar a namorada do momento, era minha renúncia voluntária e explícita, assinada em cartório, ao meu direito de usufruto vitalício sobre a propriedade. Usufruto vitalício. Duas palavras que Felipe provavelmente havia ignorado na única vez que leu o testamento superficialmente, apressadamente, sentado no escritório do advogado após o enterro de Roberto, mais preocupado em terminar logo a leitura do que em entender suas implicações. Duas palavras que ele considerou uma mera formalidade legal, uma tecnicalidade sem importância prática. Mas essas duas palavras eram meu escudo, minha fortaleza, a última arma que meu amado marido me havia deixado de além do túmulo, como um soldado que esconde uma granada no colete do companheiro caído. Significavam que legalmente esta casa era minha, não como proprietária no sentido de poder vendê-la livremente, mas sim como a única pessoa com direito de viver nela, de usá-la e de desfrutá-la pelo resto da minha vida natural. Ninguém, nem mesmo o herdeiro legal, podia me expulsar. Ninguém podia me obrigar a sair. Ninguém podia me despejar. A casa era meu santuário, protegido pela lei e pelo amor previdente de um homem que havia querido garantir que sua esposa sempre tivesse um teto sobre sua cabeça, acontecesse o que acontecesse, inclusive se o filho se tornasse um ingrato. Felipe, em sua pressa de agradar sua nova esposa e de reclamar o que acreditava ser dele, havia esquecido esse detalhe crucial. Ou talvez, em sua arrogância alimentada por Bianca, nunca se incomodou em entendê-lo completamente. Para ele, a casa já era dele na mente dele, na fantasia dele, na promessa dele para Bianca. E minha presença era a de uma inquilina cujo contrato havia expirado, uma hóspede indesejada que havia superado sua utilidade. Enquanto eu me sentava no meu quarto, na noite da minha sentença de exílio, a lembrança dessa cláusula brilhou na minha mente como um farol cortando a névoa densa. A dor da traição ainda estava lá, uma âncora pesada afundando no meu coração, mas já não me sentia impotente, já não era uma vítima à mercê dos caprichos deles. Eu tinha o poder, tinha a lei do meu lado, tinha Roberto ainda me protegendo de além do túmulo. Poderia ter descido naquele mesmo instante, ter jogado o testamento na cara deles e ter desfrutado da expressão de horror nos rostos deles ao perceberem seu erro monumental. Poderia ter reclamado meu direito, tê-los humilhado publicamente, tê-los expulsado da minha casa naquela mesma noite.
Poderia ter ligado para a polícia, pedido uma ordem de despejo, feito um escândalo. Mas a mulher que havia sido ferida tão profundamente já não buscava uma vitória barulhenta e vazia. Queria algo mais. Queria justiça. Mas uma justiça poética. Uma justiça que não só lhes ensinasse uma lição sobre a lei, mas sobre crueldade, arrogância, ganância e as consequências de subestimar uma mulher que você julgou derrotada. Eles haviam me dado uma ordem. É hora de você ir embora. E eu ia obedecer, mas sairia nos meus próprios termos, no meu próprio cronograma, e levaria a casa comigo. Não de forma literal, mas da única maneira que importava para eles. Ia ativar a segunda parte da cláusula de Roberto, a renúncia voluntária. Mas não ia assiná-la para meu filho. Ia assiná-la para outra pessoa. Alguém que Bianca e Felipe nunca esperariam. Um novo plano começou a se formar na minha mente. Um plano audacioso e terrível em sua simplicidade. Eles acreditavam que eu não tinha para onde ir, que estava sozinha, sem recursos, sem opções, e tecnicamente tinham razão. Então eu criaria um novo lugar, uma nova vida. Eles acreditavam que haviam tirado minha casa, que haviam vencido, mas estavam enganados. Minha casa não eram as paredes que Bianca havia pintado de bege insosso, eram as lembranças, a dignidade, o espírito de Roberto que ainda respirava em cada canto. E isso era algo que eu estava prestes a levar comigo, para bem longe deles, onde suas mãos gananciosas nunca poderiam alcançar. Na manhã seguinte acordei com uma sensação que não havia experimentado em meses. Um propósito. A dor ainda estava lá. Um nó surdo no peito que apertava cada vez que respirava, mas já não me paralisava. Havia se transformado em combustível, em energia pura. Enquanto Felipe e Bianca tomavam café na cozinha, suas risadas e murmúrios flutuando pelo corredor como o zumbido de insetos venenosos, eu me movia pelo meu quarto com uma eficiência silenciosa. Não estava empacotando para me mudar para um asilo, estava preparando minha libertação. Esperei que o som do carro deles se afastando me confirmasse que haviam ido trabalhar, viver suas vidas normais enquanto planejavam o desmantelamento da minha. Ouvi o motor ligar, as portas baterem, o carro se afastar pela rua. Esperei mais 5 minutos, para ter certeza. Então, me movi. Assim que a casa ficou em silêncio, verdadeiramente silêncio, sem o veneno de Bianca contaminando o ar, sentei na minha cama, peguei o telefone e disquei um número que não havia precisado há muito tempo, mas que meu coração conhecia de cor. Não liguei para um advogado. Um advogado teria complicado as coisas. Teria iniciado uma batalha legal longa e feia que só teria servido para prolongar a agonia, para manter Bianca e Felipe na minha vida, na minha órbita, puxando e empurrando em tribunais durante meses ou anos. Não, eu não queria uma guerra de desgaste. Queria uma execução limpa, rápida, cirúrgica e surpreendente. Liguei para Marcelo. Marcelo não era apenas um amigo. Era o irmão que meu marido nunca teve. Haviam crescido juntos no mesmo bairro, haviam sido padrinhos nos respectivos casamentos e haviam compartilhado cada triunfo e cada fracasso das suas vidas. Quando Roberto morreu, Marcelo chorou tanto quanto eu. Foi Marcelo quem segurou Felipe quando ele desabou no enterro. Foi Marcelo quem organizou o velório quando eu não conseguia nem falar. Desde que Roberto morreu, Marcelo havia respeitado meu luto, mantendo-se a uma distância prudente, mas sempre me fazendo saber através de ligações ocasionais, de cartões em datas importantes, que estava ali se eu precisasse. Era a única pessoa no mundo em quem eu confiava cegamente, o único que entenderia a santidade da casa e a dor da minha situação sem necessidade de longas explicações. O único que não me julgaria pelo que eu estava prestes a fazer. Atendeu no segundo toque. Carmen, que alegria ouvir você. Está tudo bem? Sua voz calorosa e familiar foi como um bálsamo, como mergulhar em água quente depois de horas no frio. Por um instante senti a tentação de desabar, de contar toda a sórdida história de crueldade e traição, de chorar nos seus ouvidos sobre o filho que perdi, sobre as cartas queimadas, sobre os pelos de gato, sobre cada pequena morte que havia sofrido nos últimos 3 meses. Mas me contive. Não era o momento para a autopiedade.
Era o momento para a ação. Estou bem, Marcelo, disse, e me surpreendi com a firmeza da minha própria voz. Era tranquila, quase glacial, a voz de uma mulher que havia tomado uma decisão e não voltaria atrás. Te ligo por uma questão de negócios. Na verdade, houve uma pausa do outro lado da linha. Podia quase ouvir sua confusão. Negócios? Você? Carmen, do que está falando? Sim, continuei sem rodeios, sem suavizar, sem preparar o terreno, cada palavra saindo como uma sentença. Quero vender a casa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pude ouvir a batida do meu próprio coração, o tic-tac do relógio de Roberto na mesa de cabeceira, o sussurro do vento na janela. Vender? Ele finalmente perguntou, sua voz tingida de incredulidade. Vender a casa do Roberto? A casa onde vocês... A mesma, confirmei, cortando antes que ele pudesse listar todas as memórias, todas as razões pelas quais isso parecia impensável. E quero vendê-la para você, Marcelo. Sei o que este lugar significava para você também. Sei que Roberto gostaria que fosse você. Sei que você vai cuidar dela, vai respeitá-la da maneira que ela merece. Ouvi sua respiração do outro lado, pesada, processando. Mas Carmen, e o Felipe? Pensei que a casa era para ele. Roberto sempre disse. Os planos mudaram, disse. Minha voz sem um traço de emoção, sem uma rachadura na fachada. Preciso começar uma nova vida, Marcelo. E para isso preciso liquidez. Preciso liberdade. Preciso sair. Vou vender para você por um preço bem abaixo do mercado. Um preço de amigo. Um preço que Roberto aprovaria. A única condição é que tem que ser rápido e em dinheiro vivo. Preciso fechar o negócio hoje mesmo. Hoje, Marcelo. Marcelo era um homem de negócios astuto, um empresário que havia construído uma fortuna em importação, mas também era um homem de coração, um homem que havia amado Roberto como um irmão. Pude sentir sua mente trabalhando, processando não só o que eu estava dizendo, mas o que eu não estava dizendo. O tom da minha voz, a urgência, a frieza. Compreendeu que minha ligação não era uma decisão financeira racional, mas um ato de desespero, de sobrevivência. E homens como Marcelo, homens de honra, não fazem perguntas quando um amigo pede ajuda. Estarei na sua casa em 1 hora com meu advogado e um cheque administrativo, disse finalmente sem fazer mais perguntas, sem exigir explicações, sem julgamento. Prepare os papéis, Carmen. Vou cuidar da sua casa como Roberto cuidaria. Você tem minha palavra. E assim foi. Marcelo chegou exatamente 1 hora depois, seu rosto uma máscara de preocupação e lealdade. Trazia seu advogado, um homem sério de terno cinza que carregava uma pasta de couro. Mostrei o testamento de Roberto, a cláusula do usufruto vitalício. Marcelo leu em silêncio, passou o dedo pela linha específica. Seu advogado revisou os documentos com atenção meticulosa, confirmou que meu direito de renunciar e transferir meu interesse era legalmente sólido, embora incomum, embora claramente nascido de circunstâncias dolorosas que ele teve a delicadeza de não mencionar. Em menos de 3 horas, sentados na mesma mesa de jantar onde meu filho me havia exilado apenas dias antes, assinamos os papéis. Cada assinatura era uma libertação. Cada página virada era uma porta fechando. Entreguei minha renúncia voluntária ao usufruto vitalício, transferindo-o para Marcelo até minha morte, momento em que reverteria para Felipe conforme o testamento original. E Marcelo me entregou um cheque administrativo com uma quantia que, embora inferior ao valor de mercado da casa, 1/3 talvez, era mais que suficiente para financiar minha revolução, minha fuga, minha nova vida. Carmen, Marcelo segurou minha mão antes de ir embora. Se algum dia quiser me contar o que aconteceu... Um dia, prometi, quando não doer tanto. Ele assentiu, entendeu. Assim que foram embora, fiz minha segunda ligação, desta vez para uma concessionária de motorhomes de luxo nos arredores da cidade. Alô, atendeu um vendedor com voz enérgica e jovem. Bom dia, disse com uma firmeza que me surpreendeu. Ligo para comprar o modelo Viajante Liberdade XL que vocês têm no catálogo. Sim, o mais equipado, o que tem cozinha completa, banheiro com chuveiro, cama king, gerador,
tudo. Vou pagar à vista. Poderiam tê-lo pronto para esta tarde? Posso pagar extra pela urgência. Podia sentir o sorriso do vendedor através do telefone. Cliente pagando à vista, sem pechincha, com urgência. Deveria ser Natal para ele. Claro, senhora. Podemos ter tudo pronto em 4 horas. A senhora quer vir ver antes? Não precisa. Confio em vocês. Me mandem a papelada por e-mail. Estarei aí às 5 para buscar. O plano estava em andamento, rolando como uma bola de neve montanha abaixo, ganhando momentum. Eles queriam que eu fosse embora, e eu ia embora, mas não para um asilo, não para um apartamento de um quarto com vista para um estacionamento. Ia embora numa motorhome de último modelo, com uma TV de tela plana, uma cama confortável, ar-condicionado, aquecedor e, o mais importante, 4 rodas que me levariam para tão longe deles quanto fosse possível. Ia começar uma nova vida, não na quietude resignada da velhice, mas na liberdade da estrada aberta. Os dias seguintes foram minha última e maior atuação, minha obra-prima de teatro. Enquanto as engrenagens do meu plano giravam em segredo, o dinheiro da venda já seguro numa nova conta bancária que Felipe nem Bianca sabiam que existia, a motorhome esperando num estacionamento a 10 quilômetros de distância, eu me tornei a personificação da derrota. Me movia pela casa com os ombros caídos e o olhar perdido, uma caricatura da velha despejada que eles esperavam ver, que eles precisavam ver para confirmar sua própria narrativa. Comecei a empacotar meus pertences, mas não todos, só algumas coisas, as mais visíveis, em um par de malas velhas e gastas que encontrei no porão. Roupas, mas não minhas melhores roupas. Alguns livros, mas não os importantes. O velho álbum de fotos que havia conseguido salvar das garras de Bianca, mas deixei propositalmente algumas fotos espalhadas para que pensassem que estava levando tudo. Fazia tudo lentamente, com suspiros audíveis, garantindo que vissem meu sofrimento, minha rendição, minha quebra. Cada vez que passavam e me viam dobrando cuidadosamente um suéter ou embrulhando em papel uma pequena estatueta de porcelana, trocavam olhares de suficiência. Bianca chegava a sorrir abertamente. O plano deles estava funcionando perfeitamente. A velha estava cedendo sem lutar, sem drama, sem cena. Melhor do que esperavam. Minha submissão os encorajou, os encheu de confiança. A tensão na casa se dissipou como névoa sob o sol, substituída por uma atmosfera de alegria mal disfarçada. Começaram a falar dos planos deles para a casa abertamente na minha frente, como se eu já não existisse, como se eu fosse um fantasma, transparente e irrelevante. Poderíamos derrubar esta parede e fazer uma sala de conceito aberto, dizia Bianca, apontando para a parede que separava a sala do meu antigo quarto de costura. O lugar onde eu havia feito as fantasias de Halloween de Felipe, onde havia costurado seu terno de formatura. Seria perfeito para festas. Imagina o espaço. E o seu quarto, Felipe? Ela continuava, seus olhos brilhando com planos de destruição. Poderíamos transformá-lo no quarto do bebê, tem a melhor luz, e aqueles armários antigos podemos substituir por algo moderno da Toque e Stock. Felipe assentiu completamente encantado, completamente cego. Sim, e no jardim poderíamos cortar o velho carvalho. Está ficando perigoso. Poderíamos colocar uma jacuzzi ali. Sempre quis uma jacuzzi. E uma área gourmet, com churrasqueira de inox, aquelas modernas. Cortar o carvalho. A árvore onde Roberto construiu a cabana com Felipe. A árvore sob a qual enterramos Toby. A árvore que Roberto plantou no dia em que compramos a casa, uma muda fina que cresceu junto com nossa família. Escutava os planos deles, seus sonhos construídos sobre as ruínas da minha vida, sobre o corpo ainda quente das minhas memórias, e não sentia nada além de um gelo afiado nas veias. Uma calma glacial, uma certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Não me perguntaram para onde eu iria. Não se ofereceram para me ajudar a procurar um lugar, para me levar para ver apartamentos, para pesquisar asilos. Não mostraram nem um lampejo de preocupação pelo futuro da mulher que lhes havia dado tudo, que havia criado Felipe, que havia mantido a casa que agora planejavam destruir e reconstruir à sua imagem. Para eles, eu já era um fantasma.
uma nota de rodapé no novo e brilhante capítulo das vidas deles, uma inconveniência temporária que estava prestes a ser resolvida. O dia da minha partida, encenei minha cena final com cuidado de atriz preparando para o Oscar. Coloquei minhas 2 malas junto à porta principal. Malas velhas, remendadas, patéticas. Me aproximei deles na sala onde assistiam televisão, algum reality show onde pessoas gritavam umas com as outras, irônico considerando. E com uma voz trêmula que ensaiei durante horas no banheiro disse: "Pronto, já estou pronta. Vou embora. Vou descobrir um lugar." Bianca se levantou e me deu um abraço rápido e falso, sua pele fria contra minha bochecha, seu perfume enjoativamente doce. "Se cuida muito, mãe. Sabemos que é o melhor para todos. Realmente é. Você vai ver. Vai ser feliz. Vai ter sua paz." Cada palavra era uma mentira embrulhada em falsa preocupação. Felipe nem sequer se levantou do sofá, apenas murmurou um "tchau, mãe", sem tirar os olhos da tela. Nem um abraço, nem um olhar, nem uma lágrima, nem uma palavra de gratidão por 38 anos de dedicação. Assim me despediu o filho da minha vida, como se eu fosse uma empregada sendo dispensada. Chamei um táxi, e enquanto o motorista, um senhor gentil de uns 60 anos, me ajudava a carregar as 2 insignificantes malas, dei uma última olhada neles. Estavam de pé na porta, sorrindo, acenando. Bianca até jogou um beijo. Não era uma despedida triste, era uma celebração. Estavam se despedindo do problema deles, do passado deles, do peso morto deles, da consciência deles. O que não sabiam, o que não podiam sequer imaginar em suas fantasias mais selvagens, é que o táxi não me levava para um asilo de idosos, nem para um sombrio apartamento de um quarto em algum bairro esquecido. Me levou diretamente à concessionária de motorhomes. Minha nova casa me esperava brilhante, impecável e pronta para a aventura, um palácio sobre rodas. Naquela mesma tarde, enquanto eu aprendia a operar os controles da minha casa móvel, enquanto o vendedor me explicava pacientemente sobre o sistema de água, o painel solar, o GPS integrado, eles começaram sua própria celebração. Como se precisassem purgar o último vestígio da minha presença, como se a casa ainda cheirasse a mim e isso os incomodasse, embarcaram numa viagem, uma semana de férias improvisada num resort de luxo em Búzios, uma viagem pré-bebê, como chamaram, pagas com o cartão de crédito que ainda estava no meu nome porque eu era a garantidora. E então começaram a se gabar. As redes sociais, que eu raramente usava, mas havia começado a monitorar secretamente desde que percebi o plano deles, se tornaram o palco da vitória deles, o teatro da sua arrogância. Postaram fotos deles mesmos brindando com champanhe sem álcool para ela, claro, com legendas como "Celebrando nosso novo começo", "Futuros pais em nossa primeira viagem só nós dois", "Lar doce lar nos espera". Postaram uma foto da fachada da casa, minha casa, aquela que já não era minha nem deles, com a legenda: "Mal podemos esperar para voltar ao nosso ninho e começar a realizar nossos sonhos. Grandes mudanças vêm por aí. Reforma, casa nova, futuros pais." Cada publicação era uma punhalada. Cada curtida dos amigos deles, uma gota de sal na ferida. Estavam dançando sobre minha tumba, sem saber que a morta ainda respirava, que a morta estava viva e planejando, que a morta estava a centenas de quilômetros de distância, livre, respirando ar puro pela primeira vez em meses. E enquanto eles posavam para suas selfies felizes, alheios a tudo, os pintores contratados por Marcelo já estavam aplicando a primeira camada de tinta azul sobre as paredes do ninho deles. Os chaveiros estavam trocando as fechaduras, e a mudança da família de Marcelo, ele, sua esposa, seus 3 filhos adultos e respeitosos, estava programada para o dia exato do retorno deles. Desfrutaram da semana de glória deles, viveram na bolha de arrogância e egoísmo deles, postaram fotos de café da manhã elaborado, de piscinas com vista para o mar, de jantares românticos, de planos para o futuro. E eu, a centenas de quilômetros de distância, sentada no conforto da minha motorhome estacionada num camping tranquilo, com vista para um lago espelhado onde garças pescavam na luz dourada do entardecer, esperava pacientemente.
Sabia que a alegria dos ingratos é por natureza efêmera, construída sobre areia movediça, e a deles estava prestes a terminar da forma mais espetacular, mais humilhante, mais publicamente vergonhosa possível. A semana passou voando, tanto para eles no paraíso artificial do resort de luxo, quanto para mim na minha nova liberdade nômade, aprendendo a dirigir a motorhome, explorando estradas secundárias, descobrindo cidadezinhas onde ninguém me conhecia, onde eu não era a mãe desprezada, apenas Carmen, uma mulher numa jornada. O dia do retorno deles senti uma estranha mistura de nervosismo e uma satisfação fria e escura. Não dirigi até a casa. Não precisava estar lá para presenciar o desfecho, para ver suas caras. Isso seria vingança barata, seria rebaixar-me ao nível deles. Bastava esperar. Estacionei minha motorhome num mirante com vista panorâmica para uma praia ensolarada no sul. Abri todas as janelas para deixar a brisa marinha entrar. Preparei uma xícara do meu chá favorito, Earl Grey, o mesmo que Roberto gostava, e sentei com o telefone na mão esperando a ligação que sabia que chegaria, tão certa quanto o nascer do sol. Chegou às 16h15, horário de Brasília. Bem na hora que eu havia calculado, tempo suficiente para chegarem, verem a casa, tentarem abrir a porta, perceberem que as chaves não funcionavam, verem a nova família através das janelas, entrarem em pânico. O identificador de chamadas mostrava o nome de Bianca. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, saboreando cada toque como um gourmet saboreia um vinho raro, deixando o buquê desenvolver. Alô, respondi. Minha voz deliberadamente tranquila e serena, quase entediada, como se estivesse interrompendo uma atividade prazerosa para atender uma ligação inconveniente. Mãe! Sua voz não era uma pergunta, era um grito, um som agudo, estridente, dilacerado pela incredulidade e uma fúria que vibrava através do telefone como uma corrente elétrica. O que você fez? Que diabos você fez? Ao fundo podia escutar a voz de Felipe, um murmúrio crescente de pânico e confusão. O que está acontecendo? Por que a casa está azul? Quem são essas pessoas? Bianca, o que está acontecendo? Mãe fez alguma coisa? Dei um gole lento no meu chá antes de responder, deixando o silêncio pesar, deixando o pânico deles crescer. Olá, Bianca querida. Vocês tiveram uma boa viagem? Vi as fotos no Instagram. O resort parece maravilhoso. Não vem com essas besteiras, ela gritou à beira da histeria. Nossas chaves não funcionam. Tem uma família estranha vivendo na nossa casa. E todas as nossas coisas, meu Deus, Carmen, meu Deus, Felipe, jogaram todas as nossas coisas na rua. Está tudo na calçada. Nossa cama, minhas roupas, a TV, tudo. Podia visualizar a cena perfeitamente. Tinha imaginado isso 1000 vezes durante a semana. O carro de luxo deles parado em frente à casa dos sonhos deles, agora pintada de uma alegre e desconhecida cor azul que Marcelo escolheu, a cor favorita de Roberto, a nova fechadura reluzente e moderna na porta principal. E a montanha dos pertences deles empilhados sem contemplações na calçada, como o lixo de uma mudança bagunçada, a TV de tela plana que eles compraram sem me consultar, as roupas de grife de Bianca, o berço que já haviam comprado presumindo que a casa seria deles, a cama de casal onde haviam planejado minha expulsão, tudo exposto à vista de todos os vizinhos, aqueles mesmos vizinhos que haviam me visto ser humilhada durante meses, um monumento à ganância deles erguido em plena luz do dia. A casa de vocês? Perguntei fingindo uma leve confusão, como se estivesse tentando entender um conceito difícil. Ah, não, querida. Deve haver algum engano. Já não é a casa de vocês. Na verdade, nunca foi, tecnicamente falando. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio carregado de uma compreensão que começava a abrir caminho através da raiva dela, através do pânico, através da negação. Do que você está falando? Sussurrou, sua voz perdendo o fio do grito para dar lugar a um tremor de pânico verdadeiro. Bom, é uma história curiosa, jurídica, mas vou simplificar para vocês, disse saboreando cada palavra como se fosse mel. Acontece que meu falecido marido, Roberto, você se lembra dele, Bianca? O homem cujas cartas você queimou, cuja cadeira você destruiu,
cujas memórias você tentou apagar, me deixou o direito de viver nessa casa pelo resto da minha vida. Chama-se usufruto vitalício. Um pequeno detalhe legal que Felipe esqueceu de mencionar para você, ou talvez nunca tenha se dado ao trabalho de ler direito. Legalmente, a casa era minha para viver nela pelo tempo que eu quisesse. E eu, seguindo o gentil conselho do meu filho, decidi que era hora de ir embora, de começar uma nova vida. Mas você não pode vendê-la, balbuciou, sua mente de repente ágil para questões legais quando a afetavam diretamente. O testamento diz que é do Felipe. Tecnicamente você tem razão. Não posso vender a propriedade no sentido tradicional, mas posso, e a lei é muito clara nisso, renunciar ao meu direito vitalício de usufruto, e foi exatamente isso que fiz. Transferi esse direito para um velho amigo da família, um homem encantador, um irmão para Roberto, uma pessoa de verdadeiro caráter. Chama-se Marcelo Silva. Ele é o novo usufrutuário legal até que eu faleça, momento em que, e somente então, a propriedade passará para Felipe, conforme estava previsto no testamento original. Suponho que vocês terão que se dar bem com ele e a família dele durante os próximos 20, talvez 30 anos, quem sabe. Minha mãe viveu até os 94, sabia? O som que Bianca emitiu foi algo entre um choro, um grito abafado e um ganido de animal ferido. Ouvi o telefone sendo arrancado da mão dela. Mãe! A voz de Felipe, finalmente. Não era raiva, era desespero puro. O que você fez? Você não pode fazer isso. É minha casa. Papai deixou para mim. Seu pai deixou a propriedade para você sob certas condições, Felipe. Você se lembra de ter lido o testamento? Verdadeiramente lido? Ou apenas olhou por cima, ansioso para terminar e ir embora? Mãe, não pode ser legal. Vou processar. Vou. Vai fazer o quê, Felipe? Contestar uma transação legal supervisionada por 2 advogados? Questionar o testamento que seu próprio pai, que você diz amar tanto, elaborou especificamente para me proteger? Explicar ao juiz por que você acha que tem direito à casa enquanto sua mãe ainda está viva? Boa sorte com isso. Passei o telefone de volta para Bianca. Ouvi sussurros urgentes, confusão. Depois a voz dela, quebrada. Carmen, por favor, somos família. Podemos conversar sobre isso. Eu sinto muito se te magoei. Não foi minha intenção. Eu só estava tentando fazer nossa casa, nossa vida. Família. Repeti a palavra como se estivesse provando algo amargo. Você me ensinou muito sobre família, Bianca. Me ensinou que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem respeita sua dignidade. E vocês dois passaram 3 meses me mostrando que não me respeitam, que não me valorizam, que me veem como um obstáculo, um estorvo, algo a ser removido. Fiz exatamente o que Felipe me disse para fazer, Bianca. Fui embora. Mas nossas coisas, nossa casa, nosso lar... A voz dela era um lamento agora. Seu lar era uma ilusão construída sobre a crueldade e a falta de respeito, minha querida, disse eu, e pela primeira vez deixei que um pouco da minha dor, um pouco da minha raiva contida, se infiltrasse na minha voz. Vocês descobriram que as ilusões, quando expostas à dura luz da realidade legal, tendem a desmoronar. Agora, se me dão licença, tenho um pôr do sol para assistir. Mãe, espera! Felipe gritou. Onde você está? Para onde foi? Precisa de ajuda? Precisa de dinheiro? Agora se preocupa, Felipe. Onde estava essa preocupação quando sua esposa estava me envenenando com pelos de gato? Quando ela queimou as cartas do seu pai? Quando você me disse que eu estava ficando senil? Estou muito bem, obrigada. Aliás, estou melhor do que estive nos últimos 3 meses. E quanto a dinheiro, não se preocupe. A venda do meu direito de usufruto me deu recursos mais do que suficientes para viver confortavelmente pelo tempo que me resta. Uma motorhome nova é surpreendentemente acessível quando você vende algo valioso. Você vendeu por quanto? Quanto Marcelo te deu? Isso, meu filho, não é mais da sua conta. Assim como onde estou, para onde vou, ou como vivo, não é mais da sua conta. Vocês me excluíram da vida de vocês. Agora estou retribuindo a cortesia. Mas o bebê! Bianca gritou. Seu neto! Você não vai conhecer seu neto?
Esse bebê, se é que realmente existe e não foi apenas uma ferramenta de manipulação, terá que crescer aprendendo que ações têm consequências, que crueldade não é recompensada, que expulsar uma avó da própria casa tem um preço. Talvez assim cresça melhor do que o pai dele cresceu. Agora realmente preciso ir. Tchau. Desliguei, bloqueei o número de ambos e apaguei todas as suas informações de contato. O telefone vibrou quase imediatamente. Ignorei. Vibrou mais 18 vezes nos 5 minutos seguintes. Silenciei completamente. Deixei sobre a mesa. O sol começava a se pôr sobre o mar, pintando o céu de tons dourados, alaranjados e púrpuras, uma aquarela viva. O som das ondas quebrando na praia era uma melodia suave e constante, eterna. Escutei o eco do grito histérico de Bianca na minha mente e pela primeira vez em meses, anos talvez, sorri. Um sorriso genuíno, libertador, vindo das profundezas da minha alma. O som do mundo deles desmoronando, o desespero nas vozes deles, o pânico ao perceberem que tinham subestimado a velha, era de fato a música mais doce que eu havia ouvido em muito tempo. Era justiça, era poesia, era libertação. A ligação telefônica foi apenas o começo do desfecho. O clique do telefone ao desligar não só cortou a comunicação com eles, mas também cortou o último laço que me unia à mulher que eu havia sido. A Carmen que sofria em silêncio, a que chorava por suas memórias profanadas, a que ansiava pelo amor de um filho ingrato, ficou para trás no eco daquele grito de desespero. A mulher que contemplou o pôr do sol sobre o mar naquela tarde era alguém novo, renascida das cinzas da sua própria destruição. Era livre. É claro que soube o que aconteceu depois. Não porque eu quisesse saber, mas porque Marcelo, com uma lealdade que me comoveu até as lágrimas, me manteve informada, enviando mensagens curtas e factuais, sem julgamento, apenas me mantendo no circuito por respeito. Me contou como Felipe e Bianca tiveram que enfrentar a humilhação pública de recolher seus pertences da calçada sob o olhar curioso e abertamente julgador dos vizinhos que Bianca uma vez havia tentado impressionar com suas reformas caras e seu estilo de vida ostensivo. Os mesmos vizinhos que haviam visto a cadeira de Roberto ser jogada no lixo, que haviam visto minhas coisas sendo doadas, que haviam sussurrado entre si sobre a velha sendo expulsa, agora viam os expulsadores sendo expulsos. A ironia não passou despercebida. Dona Sônia, minha vizinha de 20 anos, até ofereceu chá para mim, pensando que eu estava lá. Quando Bianca respondeu com grosseria, Sônia torceu o nariz e voltou para dentro, deixando claro que o karma tinha endereço certo. Me contou que sem um lar para onde voltar e com grande parte do dinheiro deles investido em planos para uma casa que já não era deles, investido em reformas que agora beneficiavam Marcelo, tiveram que alugar às pressas um pequeno e sombrio apartamento de 2 quartos nos arredores da cidade, numa área que Bianca sempre havia desprezado como lugar de pobres. O castelo dos seus sonhos, a mansão que iam remodelar à sua imagem, havia se transformado numa prisão apertada com janelas que não fechavam direito e vizinhos que faziam barulho até tarde. E como era de se esperar, seu amor perfeito, aquele que havia sido forte o suficiente para desterrar uma mãe, para queimar memórias, para conspirar e manipular, revelou-se frágil demais para sobreviver à adversidade. Sem o prêmio gordo da casa para mantê-los unidos, sem o futuro dourado que haviam planejado, as rachaduras na relação deles se transformaram rapidamente em abismos intransponíveis. Marcelo me disse que os novos vizinhos do prédio barato deles reclamavam constantemente dos gritos. As recriminações se tornaram sua nova linguagem, seu único meio de comunicação. Ele a culpava por sua ganância, por tê-lo pressionado a me expulsar, por ter queimado pontes que não podiam ser reconstruídas. Ela o culpava por sua estupidez, por não ter se certificado dos termos legais do testamento do pai dele, por ter subestimado a velha que eles achavam tão fácil de manipular. A notícia da gravidez, aquela arma que uma vez foi definitiva, o argumento irrefutável para minha expulsão, transformou-se num fardo,
numa contagem regressiva para uma responsabilidade para a qual já não tinham nem os recursos emocionais, nem a fortaleza mental, nem o amor necessário. Sua grande vitória havia virado cinzas e eles passavam seus dias se revirando nelas, afogando-se na culpa e no ressentimento mútuo, cada um culpando o outro pelo desastre que eles mesmos haviam criado. Haviam plantado ventos de crueldade e agora colhiam a tempestade da miséria. Não senti alegria pela desgraça deles. Gostaria de dizer que sim, que saboreei cada detalhe da queda deles, mas a verdade é mais complicada. Não senti alegria, mas também não senti pena. Simplesmente sentia distância. Sentia indiferença. O drama deles já não era o meu. Era como assistir um filme sobre a vida de estranhos. Interessante, talvez, mas não emocionalmente envolvente. Enquanto eles se consumiam no seu pequeno inferno autoimposto, brigando sobre quem tinha mais culpa, sobre que pedaço minúsculo do apartamento seria o quarto do bebê, sobre como pagariam as contas agora que o banco gratuito chamado mãe estava fechado, eu comecei minha verdadeira jornada. O primeiro mês foi uma revelação, um despertar. Com minha motorhome como concha e o horizonte como meu único destino fixo, redescobri um mundo que havia esquecido que existia. Um Brasil que nunca havia realmente explorado, apesar de ter vivido nele por 62 anos. Dirigi por estradas secundárias, aquelas que não aparecem no GPS, atravessando cidadezinhas pitorescas, cuja existência eu desconhecia. Parei em Morretes e comi barreado pela primeira vez em anos. Sentei numa mesa de madeira rústica, sozinha, e saboreei cada garfada, sem pressa, sem ninguém reclamando que a comida era velha demais, tradicional demais. Acordei com o som dos pássaros numa floresta de araucárias no Paraná, o ar tão puro que doía nos pulmões acostumados à poluição da cidade. Adormeci com o arrulho das ondas numa enseada escondida em Santa Catarina, onde poucos turistas chegavam. Aprendi a desfrutar da minha própria companhia, algo que havia esquecido como fazer. Cozinhava refeições simples para mim em minha cozinha minúscula mas funcional, experimentando receitas que Roberto teria adorado. Lia sob as estrelas, livros que havia comprado anos atrás, mas nunca tinha tempo para ler. Caminhava durante horas pelas manhãs, sem mais propósito que ver aonde meus pés me levariam, explorando trilhas, conversando com moradores locais, ouvindo histórias. A solidão que eles haviam tentado me impor como castigo, como a pior punição possível, a velha sozinha, abandonada, sem família, transformou-se no meu maior presente. Era uma solidão escolhida, uma solidão cheia de paz e autodescoberta, uma solidão que não era vazia, mas rica, não era triste, mas libertadora. No caminho conheci outras almas nômades, homens e mulheres de todas as idades, que por uma razão ou outra haviam decidido que um lar não precisava ter fundações, que família não precisava ser sangue. Compartilhamos histórias ao redor de fogueiras sob céus estrelados. Um veterano de guerra que viajava para esquecer. Uma artista que pintava paisagens e vendia em mercados locais. Um casal de aposentados que havia vendido tudo para ver o país antes que fosse tarde demais. Trocamos dicas sobre as melhores rotas, os lugares mais bonitos, os campings mais tranquilos. Encontrei uma nova comunidade, uma família não unida pelo sangue ou por obrigação, mas por um espírito compartilhado de liberdade e resiliência, por uma compreensão tácita de que todos havíamos deixado algo para trás para ganhar algo maior. E nessa comunidade, ninguém me julgava. Ninguém me via como a velha problemática. Era apenas Carmen, a mulher da motorhome azul, a que fazia o melhor bolo de cenoura do camping. Não voltei a falar com Felipe. Houve tentativas, claro. Mensagens chegavam através de Marcelo. Seu filho quer falar com você. Felipe perguntou se você está bem. Bianca teve o bebê, um menino. Felipe pensou que você gostaria de saber, mas eu não respondi. Não bloqueei completamente. Mantive um canal aberto através de Marcelo caso houvesse uma emergência verdadeira. Mas não iniciei contato, não alimentei esperanças, não dei falsas promessas de reconciliação. Às vezes, na quietude da noite, quando estacionava em algum lugar especialmente bonito e me sentava do lado de fora com uma xícara de chá,
Um lampejo da velha dor maternal tentava aflorar. A lembrança do menino pequeno que ele foi um dia, o Felipe de 5 anos que me trazia flores silvestres, o Felipe de 10 anos que construiu a cabana com o pai. Mas então me lembrava do homem de olhos frios que me sentenciou ao exílio sem um pingo de remorso, e a dor se dissolvia, substituída por algo mais saudável: aceitação. Aceitação de que o filho que eu amei não existe mais, se é que algum dia existiu fora da minha imaginação idealizada. Aceitação de que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem e não devem ser reconstruídas. Aceitação de que família é o que fazemos dela, não o que o sangue nos obriga a tolerar. Talvez algum dia, quando seu filho crescer, Felipe entenda a profundidade do que perdeu, a imensidão do amor que rejeitou, o valor da mãe que descartou. Ou talvez não. Talvez ele crie seu filho com os mesmos valores, a mesma ganância, a mesma falta de empatia, e o ciclo continue. Mas isso já não é meu fardo, já não é minha responsabilidade, já não é minha dor. Perdi uma casa, um prédio cheio de fantasmas e lembranças, mas em troca ganhei o mundo inteiro. Ganhei a liberdade de acordar cada dia num lugar novo, de ver amanheceres sobre montanhas que nunca havia visto, de conhecer pessoas que nunca teria encontrado. Ganhei a força de saber que posso me virar sozinha, que não preciso da aprovação ou do amor de quem não me merece. E, acima de tudo, recuperei algo que Bianca e Felipe haviam me arrancado pedaço por pedaço durante aqueles meses horríveis: minha dignidade. Agora, 6 meses depois, enquanto escrevo isso sentada numa pequena mesa dobrável em frente à minha janela, estacionada num camping nas montanhas de Minas Gerais, com vista para um cânion banhado pela luz dourada do amanhecer, observando as névoas se dissiparem lentamente, revelando camadas e mais camadas de montanhas que se estendem até onde a vista alcança. Sei que não sou uma mulher sem lar. Pelo contrário, meu lar está onde quer que eu decida estacionar. Meu lar são essas 4 rodas e o espaço infinito que me permitem explorar. Meu lar é a liberdade de escolher. E pela primeira vez em muito, muito tempo, me sinto verdadeiramente em casa. Esta história nos lembra que a bondade nunca deve ser confundida com fraqueza e que o silêncio dos feridos pode abrigar as revoluções mais audaciosas. Nos ensina que um lar sem respeito não é um santuário, mas uma jaula. Às vezes é necessário abandonar a casa que construímos para encontrar o verdadeiro lar, aquele que viaja conosco, feito não de tijolos, mas de dignidade recuperada e liberdade incondicional. A traição pode nos tirar um teto, mas em troca pode nos dar a coragem para reclamar o mundo inteiro como nosso jardim. Agora, se você gostou desta história, dê um like, inscreva-se no canal e me conte qual parte te surpreendeu mais. Cada inscrição e comentário de vocês é uma grande motivação para que continuemos compartilhando coisas mais significativas na vida. Muito obrigada.